dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o filo cordata. Nesta aula, nós vamos falar sobre as características gerais do filo cordata. Beleza? Então, bora para a nossa aula. Bom, o filo dos cordados ele é dividido em 3 subfilos. Neste filo, nós vamos destacar os subfilos porque são muito importantes e muito cobrados. Tá? O primeiro subfilo é o subfilo chamado de urocordata, tá? No qual o seu principal representante são as assídeas. O outro subfilo é o subfilo cefalocordata, no qual seu representante é o anfioxo. E por último, o subfilo craniata, antigamente conhecido como vertebrata, que é o subfilo no qual nós fazemos parte. Antes da gente prosseguir, nós vamos relembrar alguns conceitos, tá? Principalmente com relação aos critérios de classificação. Então, bora lá. Primeira coisa, lembrando que todos que nós falamos até agora dos filos, tá? Pertencem ao domínio que? Eucária, porque são eucariotos, tá? Pertencem também ao reino animal. Todos os filos que tratamos nessa aula pertencem ao domínio Eucária, pertencem ao reino animal. Tá na dúvida dos outros filos? Segue o card aqui, olha, e voltem lá e vejam todos os filos que nós tratamos, desde Porífera até agora, encerrando em cordado. O filo cordata. Tá? Então presta atenção, domínio Eucária, reino animal, filo cordata. Quais são os 3 subfilos dentro do filo cordata? Urocordata, cefalocordata e craniata, também conhecido como vertebrata. Tá? Sendo que os urocordatos e os cefalocordatos, eles não possuem crânio, nem mesmo coluna vertebral. Por isso, em alguns locais, vocês podem encontrar isso como protocordados, significa aqueles primeiros cordados, ou acraniatas, aqueles que não têm crânio. Todos eles dentro aqui dos 2 primeiros subfilos. O subfilo craniata são aqueles representantes que têm coluna vertebral. Dentre os cordados, eles representam 98% dos cordados. Tá? 2% são dentro aqui, ó, dos 2 subfilos acima. Todo o restante dos cordados está aqui dentro do subfilo craniata. O subfilo craniata ele tem uma exceção, que é o caso da classe Maxim, que é os peixes bruxas. Tá? Nesta classe, eles também não têm coluna vertebral. Tá? Eles não vão ter coluna vertebral e por isso, apesar de tudo, eles ainda são craniatas. Eles vão ter crânio, mas não vão ter a coluna vertebral. Beleza. Nós vamos falar hoje sobre as características principais dos cordados de modo geral. Na nossa próxima aula, destrincharemos cada um dos subfilos e, posteriormente, nós vamos aprofundar ainda mais no último subfilo, que é o subfilo craniata, onde nós vamos destrinchar as classes. Bom, para começo de conversa, novamente, os cordados são triblásticos. Quantos folhetos embrionários ele tem? 3 folhetos embrionários, como nós já falamos e frisamos inúmeras vezes. Na hora que o gameta masculino fecunda o óvulo, forma uma mórula, depois forma uma blástula. Durante a formação da blástula, 3 tecidos embrionários diferentes se formam. Ectoderme, que forma os tecidos de revestimento externo. Mesoderme, responsável principalmente pela formação dos ossos e órgãos. E endoderme, que ajuda na formação dos órgãos e no revestimento dos órgãos internos. Ok? Os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Eles são celomados. O que é ser celomado mesmo? Como nós destacamos quando nós falamos da primeira vez de celoma, foi em Nemateuminto, onde nós falamos do primeiro pseudocelomado. O que é o celoma? É uma cavidade. Essa cavidade ela permite a alocação melhor dos órgãos internos. Além disso,
Essa cavidade aqui, no caso dos cordados, ela é verdadeira. Nos nematelmintos eles eram pseudocelomados. Aqui não, aqui eles são celomados, ou seja, o celoma é verdadeiro. O que é um celoma verdadeiro, professor? Nós destacamos isso quando nós falamos de anelídeo. O que tinha o anelídeo? Uma cavidade dentro da mesoderme. Ah, professor, estou em dúvida. Gente, você está em dúvida? Volta lá na playlist, dá uma estudada desde o início, acompanhem os filos para que vocês entendam a evolução que aconteceu no decorrer dos filos. Para que você acompanhe o surgimento do celoma, da mesoderme, da endoderme, como que isso aconteceu. Mas para isso você precisa acompanhar todas as aulas, ok? Eles são metamerizados, tá? O que é ser metamerizado? Ser metamerizado é ter o corpo dividido em segmentos, cabeça, membros e tronco, tá? Nós somos metamerizados. E deuterostomados. O que é deuterostomado mesmo? Bom, como nós já falamos várias vezes nas aulas anteriores a respeito dos filos, quando o embrião formou a blástula, que deu origem aos 3 folhetos embrionários, ela forma uma cavidade chamada de gastroderme. Essa cavidade, que é a gástrula, essa cavidade ali tem um orifíciozinho. Esse orifício chamado de blastósporo. Essa cavidade vai dar origem ao tubo digestivo e esse orifício ele dá origem a uma abertura do tubo digestivo, que pode ser a boca, nos protostomados, e pode ser o ânus, nos deuterostomados. Todos os cordados, inclusive nós, seres humanos, o blastósporo vai dar origem ao ânus primeiramente, por isso nós todos somos deuterostomados, beleza? Então, isso ficou claro? Tá na dúvida, como eu já falei, precisa voltar e dar uma analisada nos outros filos, é muito importante. Não adianta agora você pegar cordados se você não entendeu os outros, beleza? Outra característica dos cordados é a presença de um endoesqueleto. Ah, professor, todos os cordados vão ter? Não, necessariamente. Mas é uma característica comum em quase todos os cordados, é a presença do endoesqueleto de origem mesodérmica. Outro fator importantíssimo, a presença de um sistema circulatório fechado, na grande maioria. Tá? Aqui nós estamos destacando só dos vertebratas, peixes, anfíbios, répteis, aves, tá? E mamíferos. Aqui peixes, lembrando que peixe não é classe. Tá? Nós vamos destacar isso mais à frente. Túbulo nervoso dorsal. Bom, característica primordial de um cordado é ter o bendito do túbulo nervoso dorsal, ao menos em uma fase da vida, ok? Além dele, a presença da notocorda. Professor, o que é notocorda? É uma estrutura de sustentação do corpo do animal, ok? Posteriormente, a notocorda evolui e dá origem, em alguns dos cordados, na coluna vertebral. Daí o nome vertebrata, originada a partir do local da notocorda. Fendas branquiais. Todos os cordados têm fendas branquiais faringianas aqui na região da faringe. Cadê a minha, professor? Não estou vendo. Nós já perdemos. Durante o nosso desenvolvimento embrionário, elas aparecem e desaparecem no decorrer do desenvolvimento do nosso embrião. Vamos destacar isso mais à frente. E cauda muscular pós-anal, que nós também perdemos. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui, olha. Primeiro só destacando a notocorda, o túbulo nervoso dorsal, as fendas branquiais e aqui, deixa eu só colocar um pouquinho para cá, me tirando aqui, a cauda muscular pós-anal. Olha aqui, olha. Tá vendo? Beleza. Todo mundo viu a cauda. Agora vamos voltar para o cantinho. Bom, primeiro que a gente vai destacar é o túbulo nervoso dorsal. Bom, o túbulo nervoso dorsal, ele vai aparecer durante o desenvolvimento embrionário, após o aparecimento dos folhetos. O que acontece? Bom, como a gente já explicou no início desta aula, os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, formou no início do desenvolvimento do embrião.
Esses folhetos eles vão começar a se diferenciar e vão dar origem aos órgãos. Um dos órgãos é o sistema nervoso, não é? O sistema nervoso ele tem origem ectodérmica. Como assim, professor? Da seguinte forma, olha aqui, ó, mostrando, olha, nós temos aqui, ó, a ectoderme, a mesoderme, o celoma e a endoderme, tá? O arquêntero, que vai dar origem à cavidade gástrica, e aqui o blastócito, que é a abertura. Bom, aí o que que acontece? Eu preciso que vocês entendam que esse túbulo nervoso dorsal, ele surge da ectoderme. A ectoderme sofre uma dobra para dentro da mesoderme e ela vai criar uma estrutura dentro da mesoderme, que é o sistema nervoso. Presta atenção aqui, olha. Presta atenção. Vamos colocar um pouquinho aqui para cá. Você tem aqui a ectoderme, destacando aqui a mesma. O que que aconteceu? Olha só, ela dobrou e ela sofreu uma invaginação. Quando você fala de dobra, ela faz isso aqui, olha. Aqui está a folhinha, ó. Imagina isso aqui sendo a ectoderme. Ela faz isso aqui, olha, ó, ó. E depois fecha e desce esse pedaço aqui, formando o túbulo nervoso, que é o sistema nervoso. Tá? Essa estrutura aqui é o túbulo nervoso dorsal, que posteriormente em nós, seres humanos, forma a nossa coluna dorsal, nosso sistema nervoso dorsal. Tá? O que que vai acontecer aqui? Eu quero que vocês entendam, gente, que esse daqui, olha, vai dar origem ao sistema nervoso. E ele tem origem o quê? Da ectoderme. Beleza? Aqui só mostrando a notocorda logo abaixo, aqui, ó, tá vendo? Ó? A notocorda ela vai dar sustentação ao corpo do animal, que eu vou citar agora, mas ela também sustenta o sistema nervoso. Mantém o sistema nervoso no local e acaba protegendo esse sistema nervoso. Ok? Então, a notocorda é um bastão firme e flexível que se forma abaixo do túbulo nervoso, que eu acabei de mostrar ali. Função: sustentar o corpo do embrião jovem. Ela desaparece na maioria das espécies durante o desenvolvimento embrionário. Ao desaparecer, ela dá origem em alguns cordados, tá? Nos cordados do subfilo vertebrata, as vértebras, que vão envolver o túbulo nervoso dorsal, que vai formar a nossa medula espinhal, ok? Então, aqui nós temos, ó, de novo, só mostrando a epiderme, aqui o túbulo nervoso, que é isso que me interessa aqui nesse momento, e destacando bem a bendita aqui da notocorda, que ela vai ajudar na sustentação ao corpo do animal, do embrião ou do animal, isso vai depender de quem a gente está falando dentro dos cordados, e posteriormente a notocorda acaba servindo de local para a formação da coluna vertebral. Beleza? As fendas branquiais, como eu já tinha destacado anteriormente, localizadas nas laterais das faringes dos embriões, ela recebe esse nome de fenda branquial, pois nos peixes ela acaba dando origem ao local onde dá origem às brânquias, tá? Nos cordados terrestres, como nós, nos cordados terrestres, essas fendas branquiais desaparecem no decorrer do desenvolvimento embrionário. Aqui embaixo você tem, dá uma destacada, embrião de peixes, mostrando as fendas, de répteis, mostrando as fendas branquiais, de aves, mostrando as fendas branquiais, e de um humano, mostrando as fendas branquiais, aqui destacando num embrião por microscopia. Olha só, você vê direitinho aqui, olha, a fenda branquial, e também dá um destaquezinho aqui, olha, a cauda pós-anal, que no nosso caso ela regride ainda no desenvolvimento embrionário, e assim como as fendas branquiais. Então nós temos fendas branquiais? Sim, nós temos fendas branquiais, pelo menos em uma fase do nosso desenvolvimento embrionário, assim como nós temos cauda, que também desaparece no desenvolvimento embrionário. A cauda pós-anal, como eu já tinha acabado de falar, é uma estrutura que se prolonga além do ânus, cuja função é promover equilíbrio, em algumas espécies auxilia no processo de natação. Isso vai variar de acordo com a espécie e é uma das características presentes nos cordados, tá? Inclusive em nós. A nossa cauda, ela desaparece no desenvolvimento embrionário porque durante o processo evolutivo, ao se tornarmos bípedes,
terrestres, acabou que a cauda durante o processo evolutivo acabou sumindo durante esse processo de desenvolvimento evolutivo da espécie humana. Bom, com relação às características gerais dos filos dos cordados, era isso que a gente tinha para passar para vocês. Espero que tenha sido interessante. Gostaria de sugerir que vocês assistam as outras videoaulas dos filos. O card vai estar aqui, olha, o link para vocês assistirem as outras videoaulas, tá, dos demais filos do reino animal, para esclarecer quaisquer dúvidas que possam ter ficado. Beleza? Então era isso. Eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Não deixe de se inscrever no canal e dê o seu like aí se você gostou dessa aula. Valeu? Então, até mais!